Bom dia. Antes das preocupações chegarem, antes da correria começar, eu quero te convidar a fazer a coisa mais poderosa que existe para começar um dia: louvar a Deus. Não porque tudo já está resolvido, mas porque Ele é bom. Existe um salmo lindo que diz exatamente isso: bom é louvar ao Senhor, e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, ou anunciar de manhã a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. Olha o convite: vá anunciar de manhã a bondade de Deus. Antes de tudo, a boca se enche de louvor. Bom dia, ovelha querida. Que Deus te abençoe, te guarde e encha a tua manhã de louvor e de fé. Eu vim orar com você logo nas primeiras horas do dia, porque a maneira como a gente começa o dia molda tudo o que vem depois. E não existe forma melhor de começar do que enchendo o coração e a boca da bondade de Deus. Respira fundo e diz comigo, bem devagar: Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, eu escolho te louvar antes de qualquer coisa. Anuncio a tua bondade sobre este dia, e começo com o coração cheio de gratidão. Repara no que o Salmo 92 ensina. Ele diz que é bom louvar de manhã. Não é uma obrigação chata. É algo que faz bem ao coração. Porque quando a gente começa o dia louvando, a gente ajusta o foco. Em vez de acordar olhando para os problemas, a gente acorda olhando para Deus. Em vez de começar contando o que falta, começa lembrando de quem é o nosso Pai. E isso muda o clima interior do dia inteiro. O louvor não muda só o ambiente ao redor. Ele muda, primeiro, o coração de quem louva. E pensa porque amanhã é o momento perfeito para isso. De manhã, o coração ainda está como uma página em branco, antes das notícias, antes das cobranças, antes das 1000 vozes do dia disputarem a tua atenção. É a hora em que a primeira impressão se forma. E aquilo que você deixar entrar primeiro tende a colorir tudo o que vem depois. Se a primeira coisa a ocupar o teu coração for a preocupação, o dia inteiro ganha o tom da ansiedade. Mas se a primeira coisa for o louvor, o dia inteiro ganha o tom da confiança. Por isso o salmista escolheu justamente a manhã para anunciar a bondade de Deus. Ele sabia que quem começa louvando, atravessa o dia diferente. E o Salmo faz um contraste lindo: vá anunciar de manhã a tua benignidade, e todas as noites a tua fidelidade. De manhã, a bondade. De noite, a fidelidade. Ou seja, do amanhecer ao anoitecer, há sempre motivo para louvar. De manhã, a gente celebra a bondade de Deus que abre o dia. De noite, a gente celebra a fidelidade dele que nos sustentou o dia inteiro. Deus merece o nosso louvor do começo ao fim de cada dia. Levanta uma das tuas mãos agora e declara comigo, com fé: eu louvo a Deus nesta manhã. Ele é bom. A benignidade dele abre o meu dia. E a fidelidade dele vai me sustentar até o anoitecer. Hoje eu começo com louvor. Diz outra vez: bom é louvar ao Senhor. E eu começo o meu dia assim, com um cântico na boca. Eu quero te contar sobre um rei que descobriu o poder de louvar a Deus mesmo antes da vitória. O nome dele era Josafá. Ele era um rei bom, que buscava a Deus. E, num certo dia, chegou até ele uma notícia apavorante: 3 exércitos aliados vinham marchando para atacar o seu povo. Era uma força enorme, muito maior do que a dele. E a Bíblia conta que Josafá teve medo. Mas olha o que ele fez com esse medo: ele o levou a Deus. Ele reuniu todo o povo e fez uma oração linda, terminando com estas palavras: em nós não há força alguma contra esta multidão, ou não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Que
Que oração sincera! Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão em Ti. Talvez você comece este dia assim, sem saber o que fazer diante de algo grande demais. E Josafá te ensina o caminho, e quando você não sabe o que fazer, coloca os olhos em Deus. E foi o que ele fez. E aí veio a parte impressionante. Deus respondeu, dizendo que a batalha não era deles, mas de Deus. E Josafá tomou uma decisão que parece loucura aos olhos humanos, ele colocou os cantores à frente do exército. Isso mesmo. Na hora de ir para a batalha, na frente iam os que cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz que, no momento em que eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor pôs emboscadas contra os inimigos, e eles se destruíram entre si. O povo de Josafá nem precisou lutar. Eles louvaram. E Deus batalhou. E tem um detalhe lindo no cântico que eles cantaram. A Bíblia registra as palavras, do louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Repara, e no meio da maior ameaça, eles não cantaram sobre o tamanho do inimigo. Eles cantaram sobre a bondade eterna de Deus. Eles tiraram os olhos do problema e os colocaram no caráter de Deus. E foi ali, exatamente naquele deslocamento de foco, que a vitória começou. Isso te ensina uma coisa, quando você louva, você para de engrandecer o problema e começa a engrandecer a Deus. E um Deus engrandecido no teu coração faz o problema encolher diante dos teus olhos. E é isso que eu quero que você guarde no coração nesta manhã. O louvor é uma arma. Quando você louva a Deus no meio de uma situação difícil, você está declarando que confia nele mais do que teme o problema. E esse tipo de fé move o coração de Deus. Então, se você está enfrentando um exército grande demais hoje, seja lá o que ele for, coloca o louvor na frente. Louva antes da vitória. E veja Deus batalhar por você. Diz comigo, com fé, a batalha não é minha, é de Deus. Eu coloco o louvor na frente. E enquanto eu louvo, Deus luta por mim. A vitória de hoje já pertence ao Senhor. Antes de eu continuar, eu quero te fazer um convite, de coração. Se você está começando o dia comigo, deixa aqui embaixo, nos comentários, o teu primeiro nome. E se houver uma batalha que você vai enfrentar hoje, um exército grande demais, uma situação sem saída aparente, escreve também, em poucas palavras, porque eu quero orar por você, pelo nome e por essa batalha. Eu vou ler cada comentário e vou apresentar cada nome e cada pedido a Deus nesta manhã. Aqui ninguém te julga. Aqui a gente ora junto e louva junto. E se essa palavra está te abençoando, deixa o teu like. É um gesto simples que ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que estão começando o dia agora, assim como você. E se você puder, se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nenhuma das nossas orações. E compartilha com alguém que você ama. Alguém que também precisa começar este dia com louvor e com fé. Agora coloca a tua mão sobre o teu coração. E vamos entregar este dia a Deus. Não tenha pressa. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã, eu te louvo antes de qualquer coisa. Anuncio a tua bondade sobre este dia que começa. E entrego a ti cada hora, cada tarefa, cada batalha. Vai à minha frente e luta por mim, Senhor. Assim como fizeste com Josafá. Quando eu não souber o que fazer, ajuda-me a colocar os meus olhos em ti. E quando a batalha for grande demais, lembra-me de que ela não é minha, é tua.
Que eu coloque o louvor na frente. E confie que tu vais agir. Eu te peço, Pai, que enchas de louvor o coração de cada pessoa que ouve esta oração. Onde há medo, traz confiança. Onde há desânimo, traz um cântico. E onde alguém enfrenta um exército grande demais, mostra que tu és maior, e que a vitória já é tua. Eu te entrego o trabalho de cada um. Abençoa o esforço das nossas mãos. Dá sabedoria nas tarefas. Dá graça diante das pessoas. E que aquilo que plantarmos hoje renda bom fruto no teu tempo. E eu te entrego a família de cada um. Guarda cada pessoa amada nos caminhos. E que, ao final deste dia, todos nós nos reencontremos em paz, debaixo do teu cuidado. Levanta as tuas mãos mais uma vez e declara comigo, com toda a fé do teu coração, de nesta manhã, eu começo com louvor. Deus é bom, e a bondade dele abre o meu dia. A batalha não é minha, é dele. Eu coloco o louvor na frente. E Deus vai à minha frente. E hoje, eu caminho com fé, sabendo que a vitória já pertence ao Senhor. E agora? Vamos selar esta oração com as palavras que o próprio Senhor nos ensinou. Ora comigo. Devagar. Com reverência. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, agora e para sempre. Amém. Diz amém com a tua boca. Diz amém com o teu coração, com toda a fé e alegria. Diz, glória a Deus. Aleluia. Agora, ovelha querida, antes de você sair para viver o teu dia, eu quero te dar algumas palavras para guardar no coração. A primeira é esta: o louvor muda quem louva. Quando Josafá e o povo começaram a louvar, a batalha virou. Mas o louvor não muda só as circunstâncias externas. Ele muda, primeiro, o coração de quem está louvando. O medo diminui. A fé cresce. A perspectiva se ajusta. Então, mesmo que a tua situação demore a mudar, comece a louvar. Porque o louvor já começa a fazer efeito dentro de você antes de mudar qualquer coisa lá fora. A segunda palavra é esta: você pode louvar antes da resposta. O povo de Josafá louvou antes de ver a vitória. Eles cantaram na fé, confiando que Deus agiria. E esse é o louvor mais poderoso, o que sobe antes do milagre. Qualquer um louva depois que tudo dá certo. Mas louvar antes, só na base da confiança. Isso é fé de verdade. E é essa fé que abre as portas do céu. Então, hoje, não espere a vitória para agradecer. Agradece agora. E veja Deus agir. A terceira palavra é esta: a batalha não é sua. Essa é talvez a maior libertação que existe. Você não precisa vencer sozinho. Você não precisa ter força para tudo. A tua parte é confiar e louvar. A parte de lutar é de Deus. Então, esse peso enorme de achar que tudo depende de você, entrega hoje. A batalha é do Senhor. E Ele nunca perde. A quarta palavra é esta: e depois da vitória, veio a fartura. A Bíblia conta que,
depois que os inimigos se destruíram, o povo de Josafá passou 3 dias apenas recolhendo os despojos, de tanta coisa que havia. Ou seja, a vitória de Deus não foi só livramento, foi também provisão. E é assim que Ele age. Quando Ele vence uma batalha na tua vida, Ele não te deixa de mãos vazias. Muitas vezes, do lugar que era para ser a tua derrota, Ele tira a tua maior bênção. Então não subestime o que Deus pode fazer com a tua situação. Ele é capaz de transformar o campo da batalha no lugar da tua provisão. E deixa eu te convidar a começar este dia com uma prática simples e poderosa, a gratidão. Antes de pedir qualquer coisa a Deus, agradece. Agradece por ter acordado. Agradece pelo fôlego de vida. Agradece por mais um dia. Porque a gratidão é o começo do louvor, e o louvor é o começo da vitória. Um coração grato enxerga a bondade de Deus onde o coração ansioso só vê problema. E quando você começa a manhã agradecendo, você já entra nela com o coração afinado para a fé. E quero te lembrar de uma prática que pode transformar as tuas manhãs. Antes de pegar o celular, antes de abrir as mensagens, antes de mergulhar nas notícias, dá os teus primeiros minutos a Deus. Nem que seja 1 minuto. Diz: um bom dia, Pai. Obrigado por mais um dia. Eu te louvo antes de qualquer coisa. E entrego as minhas batalhas a ti. Porque aquilo a que você dá o primeiro lugar da manhã tende a governar o resto do dia. Se a primeira voz que entra no teu coração é a do medo, o medo domina. Mas se a primeira voz é o louvor a Deus, a paz dele governa. Eu quero também orar por algumas situações que pesam logo no começo do dia. Por aquele que acorda enfrentando um problema grande demais, sem saber o que fazer. Senhor, ajuda essa pessoa a colocar os olhos em ti, e luta essa batalha por ela. Por aquele que está desanimado, sem vontade nem de louvar. Senhor, coloca um novo cântico na boca dessa pessoa, e devolve a ela a alegria. E por aquele que está cansado de lutar sozinho. Senhor, lembra-lhe de que a batalha é tua, e dá a ela o descanso de quem entregou o peso a ti. E eu oro por aquele que vai começar o dia num ambiente difícil, onde não é valorizado, cercado de pessoas que não facilitam. Senhor, vai à frente dessa pessoa. Dá-lhe graça onde há rejeição, e paz onde há tensão. E lembra-lhe de que o valor dela não depende do reconhecimento de ninguém, mas do teu amor, que não muda. E eu oro por aquele que acorda já cansado, porque a noite foi de luta. Renova as forças dessa pessoa, Senhor, como renovas as forças da águia, para que ela corra e não se canse, caminhe e não se fatigue. Eu declaro sobre a tua vida, nesta manhã, que a tua batalha já tem dono, e o nome dele é Senhor. Que o teu louvor vai abrir portas. E que, ao final deste dia, tu vais testemunhar que Deus lutou por você. Eu creio que, enquanto você ouvia esta oração, algo já começou a mudar dentro de você. O medo com que você acordou começou a dar lugar à fé. O desânimo começou a ceder para um cântico. E uma força nova começou a nascer no teu coração. Isso é a presença de Deus, ovelha querida. Recebe essa força. E leva ela contigo o dia inteiro. E eu quero que você guarde no coração, para o resto do dia, uma imagem simples. Pensa naquele exército de Josafá marchando para a batalha, com os cantores na frente. Do ponto de vista humano, era uma loucura como colocar cantores, e não soldados, na linha de frente contra 3 exércitos. Mas foi exatamente essa ordem invertida que abriu espaço para o milagre. Deus muitas vezes trabalha assim, Ele nos pede algo que parece ilógico, para que fique claro que a vitória veio dele, e não da nossa estratégia. Então, hoje, se Deus te pedir para louvar quando a lógica manda temer,
para confiar quando a razão manda desesperar, obedece. Coloca o louvor na frente. E deixa Deus fazer o que só Ele pode fazer. Por isso, durante o dia de hoje, sempre que o medo bater, canta baixinho um louvor no coração. Sempre que o problema parecer grande demais, declara: a batalha não é minha, é de Deus. E sempre que a lógica disser que não há saída, lembra: o Deus que fez os inimigos de Josafá se destruírem sozinhos é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele não mudou. E Ele continua fazendo o impossível por quem confia nele. Eu te abençoo nesta manhã, ovelha querida. Eu abençoo o teu dia. Eu abençoo cada batalha que você vai enfrentar, e declaro vitória sobre elas. Eu abençoo o teu trabalho, a tua casa, a tua família. E eu declaro que a bondade do Senhor vai te acompanhar, do amanhecer ao anoitecer. Eu abençoo cada nome que ficou escrito aqui nos comentários. E declaro que nenhum desses pedidos vai cair por terra. Cada um será apresentado a Deus. E eu reforço o convite, de coração: deixa o teu nome aqui embaixo. Deixa a batalha que você vai enfrentar hoje. E volta no fim do dia, ou amanhã de manhã, para me contar como Deus lutou por você. Porque eu creio que muitos vão voltar com testemunhos de vitória. E o teu testemunho vai se tornar fé. Para outra pessoa que ainda está com medo do exército dela, deixa o teu like, se inscreve e compartilha com alguém que precisa começar bem o dia. Agora vai, filho de Deus. Vai, filha do Altíssimo. O dia te espera. Mas você não vai sozinho. Você começou esta manhã com louvor. A batalha não é sua, é de Deus. E enquanto você louva, Ele luta por você. Então caminha com fé, com um cântico no coração, e com a certeza de que a vitória já pertence ao Senhor. Que Ele te abençoe. E vá à tua frente. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Tenha um dia abençoado e vitorioso. E leva no coração esta certeza: enquanto você louva, Deus está lutando por você. E até a nossa próxima oração. Quando a noite chegar.